Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula de matemática. Seguindo o nosso mapa focal do mês de novembro, nesta semana, do dia 22 ao dia 26, estudaremos o capítulo 13, das páginas 154 a 167, e o mais atividades das páginas 185 e 186. O título do capítulo 13 é Medidas 2. Medidas 2, porque anteriormente nós já estudamos essas medidas, então nós vamos estar recordando essas medidas e também nos aprofundando um pouco mais. Nos últimos anos, o Brasil vem modernizando e expandindo a sua frota de navios. Alguns petroleiros possuem capacidade de transporte de aproximadamente 159 milhões de litros de carga líquida. Já o maior cargueiro do país, com 362 metros de comprimento, chega a comportar 400 mil toneladas de minério de ferro. Como vamos trabalhar com medidas, aqui nessas informações nós já podemos ler algumas dessas medidas, dessas unidades de medidas que vocês já conhecem. Por exemplo, 159 milhões de litros. Litros é uma unidade de medida de capacidade. Também aqui nós temos 362 metros. Metros é uma unidade de medida de comprimento. E também temos aqui 400 mil toneladas. Toneladas é uma unidade de medida de massa. Então, aqui apareceram alguns exemplos dessas unidades de medidas que iremos trabalhar, fazer atividades e nos lembrarmos aí durante essas aulas. Alguns questionamentos que o nosso material sempre oferece para que vocês possam fazer reflexões e, através dessas reflexões, que possam dialogar aí com a turma toda. Primeiro, na letra A, o que é mais interessante para você na imagem destas páginas? Vocês já sabem, no nosso material Trilhas, todo o capítulo, nas páginas de abertura, sempre encontramos aí algumas imagens. E essas imagens, elas têm o objetivo de levar você também a refletir, a observar e poder compartilhar aí com seus colegas o que você acha mais interessante, o que mais chamou a sua atenção. Na letra B, olha a perguntinha. Seria possível transportar no maior cargueiro do país uma carga de 380 milhões de quilogramas? Lembrando que foi dito lá em cima, naquelas informações, que o maior cargueiro ele pode comportar até 400 mil toneladas. Olha só, 400 mil toneladas é a capacidade que ele tem de transporte aí. Aqui embaixo perguntou se é possível transportar nesse cargueiro 380 milhões de quilogramas. Então, perceberam que lá em cima nós temos a informação em toneladas e aqui embaixo nós temos uma perguntinha com quilogramas. Então, você precisa fazer essa conversão aí de toneladas para quilogramas ou vice-versa, de quilogramas para toneladas. E esse é o assunto que nós vamos tratar aí ao longo do capítulo. Mas já vai fazendo essas reflexões aí com a sua turma. E também, se é possível transportar uma carga de 500 milhões de quilogramas também. E a última perguntinha. Qual é a importância do transporte de cargas para a economia do Brasil? Nós sabemos que todo o transporte de carga é muito importante para cada um de nós. Tudo que compramos nos supermercados, nas lojas, passou por algum meio de transporte, seja por um navio, seja por caminhões. No nosso país é muito comum esse transporte de mercadorias através dos caminhões. Então, todo meio de transporte, como foi dito aqui, transporte de cargas, esse transporte de cargas são transportes de mercadorias, tão importantes para nós. Então, converse também sobre esse assunto aí com a sua turma toda. Começando, então, nós vamos iniciar hoje com as medidas de massa. Popularmente, nós chamamos de peso. Então, quando vamos, por exemplo, à farmácia e queremos ver o nosso peso corporal, o correto seria falarmos que vamos ver a nossa massa corporal, mas popularmente nós chamamos de peso. O nosso personagem aqui está dando uma dica. Você já precisou determinar a massa de objetos no seu cotidiano? Em várias situações do nosso dia a dia, nós precisamos sim, medir a massa de algum objeto, de algo que compramos. Quando vamos ao supermercado e vamos comprar, por exemplo, frutas, legumes, sempre é preciso calcular essa massa desses produtos que estamos comprando para que possamos fazer o pagamento a partir daquela quantidade de massa, ou seja, do peso daquele produto.
A seguir, estudaremos, então, o miligrama, que o símbolo é mg, você já conhece, o grama, que o símbolo é o g, o quilograma, que é o kg, a tonelada, que é o t. Essas, então, são algumas unidades de medida de massa. São as que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Como está mostrando aqui embaixo, ó, nós temos aqui alguns produtos que encontramos no supermercado, são produtos do nosso dia a dia e todos eles têm a medida da massa. Então, nós temos aqui o sabão em pó, a bolacha, o café, o leite condensado. Percebam aqui, ó, nós temos o sabão em pó que está em quilogramas, 2 quilogramas. Já a bolacha, 80 gramas. O café, 500 gramas. E assim por diante. Cada um deles está ou em gramas ou em quilogramas. Nas embalagens aparecem grama, que é o G, e o quilograma, kg, que são unidades de medida de massa. O miligrama e a tonelada também são unidades de medida de massa. O miligrama geralmente é utilizado para medir pequenas massas, como produtos farmacêuticos, que são os remédios, os medicamentos. E a tonelada geralmente é utilizada para medir grandes massas, como a de uma carga de caminhão, por exemplo. Observe algumas equivalências entre as unidades de medida de massa apresentadas. Quando falamos em equivalências, nós queremos dizer o quê? Que são representações diferentes, porém com o mesmo valor. Então, isso é chamado de equivalência. Por exemplo, uma tonelada é equivalente a 1.000 quilogramas. Você já sabe essa informação. Cada 1.000 quilogramas, nós temos uma tonelada. São equivalentes, porém representados com unidades de medida diferentes. Aqui também nós temos a equivalência. 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. E 1 grama corresponde a 1.000 miligramas. Primeira atividade aqui na página 157. Então, nós temos aqui, olha, escreva em cada item qual é a unidade mais adequada para medir a massa do que está representado. Nós acabamos de ler na página anterior que em determinadas situações nós utilizamos ou o quilograma, ou o grama, ou a tonelada quando é uma massa muito grande, ou o miligrama quando é uma massa muito pequena. Então, nós vamos analisar esses 4 itens aqui. Eu vou fazer com vocês a letra A. Nós temos a imagem de uma baleia. Então, a baleia, se formos calcular a massa da baleia, ou seja, o peso, né, como é popularmente dito, qual seria a unidade de medida mais adequada? Pensando que a baleia é um animal grande, é um animal pesado. Então, seria o mais correto utilizarmos a tonelada. Agora, você vai fazer a mesma análise aqui com um cachorro adulto, com uma moedinha de R$1 e com um comprimido. Então, analise e anote aí qual a unidade de medida adequada em cada situação. Atividade 2, você vai ter que calcular. Olha, Marta tem 3 cães, determine em seu caderno a massa, ou seja, o peso de cada um deles com base nas informações a seguir. Então, nós só sabemos a massa do teco. O teco, ele tem 31 quilogramas. A partir dessa medida e da massa do teco, vocês vão calcular os outros 2 cães. Olha a informação que nós temos aqui do gigante. O gigante, ele tem 2 vezes a massa do teco, menos 10 quilos. Então, no seu caderno, você vai calcular o dobro da massa do teco, porque 2 vezes é o dobro. Você vai calcular o dobro da massa do teco, menos 10 quilogramas. Então, calcule o dobro e depois você precisa subtrair 10 quilogramas. E o pingo? A massa do pingo é igual a metade da massa do teco, menos 1 quilograma. Então, neste caso, você vai pegar também a massa do teco, que é 31 quilogramas, e vai encontrar a metade deste valor e ainda tirar, olha lá, subtrair 1 quilograma. E aí você vai ter o resultado aí dos outros cães. Então, tudo se baseia pela medida da massa do cachorro teco, certo? Então, faça aí no seu caderno todas as contas necessárias. Agora, nós vamos ver essas transformações de medidas. Nós acabamos de ver nas páginas anteriores que tem a equivalência aí entre as unidades de medida. Então, essas equivalências, nós precisamos fazer a transformação de uma unidade de medida para outra. É o que nós vamos ver agora. A primeira situação, nós vamos calcular aí quilogramas e toneladas. Então, olha as informações que nós temos.
Na última safra, o agricultor Antônio colheu 6 toneladas de café e o agricultor Carlos, 5.895 quilogramas. Perceberam que o Antônio, a quantidade aí que ele colheu de café está em toneladas. E o Carlos, a quantidade que ele colheu de café está em quilogramas. E olha o que o nosso personagem aqui do lado está dando como dica. Para comparar medidas, é necessário que elas estejam na mesma unidade. Eu não consigo comparar quilogramas com toneladas, miligramas com gramas e assim por diante. Eu preciso igualar as unidades de medida. Neste caso aqui, nós vamos ver duas situações. Primeira situação, transformamos 6 toneladas em quilogramas. Como 1 tonelada são 1.000 quilogramas, multiplicamos 6 por 1.000. Então, se eu tenho 6 toneladas, eu sei, nós sabemos que cada tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. Então, fazemos aqui a continha. 6 vezes 1 tonelada é o mesmo que calcularmos 6 vezes 1.000. Então, nós teremos 6.000 quilogramas. Portanto, aqui do lado direito, nós já conseguimos agora comparar. Porque nós temos 6 toneladas que nós fizemos a conversão para 6.000 quilogramas. E aí eu consigo comparar com 5.895 quilogramas também, que é o que o Carlos colheu de café. Então, nós sabemos que 6.000 quilogramas é maior, olha o sinal aqui de maior, que 5.895 quilogramas. Ou nós podemos fazer também o inverso, olha aqui. Transformamos 5.890 quilogramas em toneladas. Então, neste caso, nós fazemos o inverso. Sabendo que 1.000 quilogramas equivale a 1 tonelada, nós dividimos 5.895 por 1.000. Essa divisão, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, porque não teremos somente números inteiros. A resposta dessa divisão é um número decimal, como foi mostrado aqui. Quando dividimos 5.895 por 1.000, o resultado será 5,895, ou seja, 5 toneladas inteiras mais 895 milésimos de tonelada. Mas os seus professores farão aí com vocês essas divisões. E no final dessa aula também eu vou fazer uma divisão como essa, para você se lembrar como fazemos aí divisão quando temos no quociente número decimal. Portanto, Antônio colheu a maior quantidade de café. E olha aqui em cima, olha. Então, nós sabemos que 6 toneladas é maior do que 5 toneladas e 895 milésimos de toneladas. Porque, neste caso, nós vamos analisar a parte inteira. Nós temos 6 toneladas inteiras, que é o do Antônio, e 5 toneladas inteiras, que é o do Carlos. Lembrando que o número que vem antes da vírgula, ao lado esquerdo, é a parte inteira. Então, neste caso aqui, nós temos 5 toneladas inteiras, como eu já falei, mais 895 milésimos de tonelada. E aqui embaixo, nós temos aqui uma tabelinha que ela sempre vai ajudar você a identificar e a lembrar qual é a operação que você tem que fazer. Então, olha só. Quando vamos transformar toneladas em quilogramas, nós fazemos a multiplicação por 1.000. E ao inverso, se nós formos transformar quilogramas em toneladas, nós dividimos por 1.000. Então, essa tabelinha aqui, ela sempre pode ajudar vocês aí quando necessitarem fazer essas conversões de medidas aí. Segunda situação, na página 159. Em um berçário, há 2 recém-nascidos. Caio nasceu com 3,850 quilogramas, ou seja, 3 quilogramas inteiros e 850 milésimos de quilograma. E a Marcela nasceu com 3.805 gramas. Como o nosso personagem na página anterior nos lembrou, nós não podemos comparar unidades de medidas diferentes. E aqui nós temos quilogramas e também temos o grama. Então, nós precisamos igualar ou para quilograma ou para o grama. Para determinar qual dos bebês nasceu com maior massa, devemos comparar essas massas. Então, vamos ver essas duas possíveis transformações. A primeira, transformamos 3,850 kg milésimos de quilogramas, né, em gramas. Sabendo que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, então, neste caso, nós multiplicamos 3,850 por 1.000.
Então, lembrando que esse 3,850, como que nós fazemos a leitura? A leitura correta seria 3 quilogramas, 850 milésimos do quilograma. E aí, multiplicando por 1.000, nós teremos 3.850 gramas. Portanto, já conseguimos aqui comparar ao lado direito. 3.850 gramas é maior do que 3.805 gramas. Ou, se fizermos o inverso, transformamos 3.805 gramas em quilogramas. Sabendo que 1.000 gramas é igual a 1 quilograma, dividimos 3.805 por 1.000. Essa divisão também, quando vocês forem efetuar aí com seus professores, vocês vão perceber que não dá um número inteiro. Vai ser um quociente, o que chamamos na divisão de quociente decimal. Então, você vai ter que fazer aí essa divisão até o final da divisão. Para isso, nós não vamos deixar resto, nós vamos utilizar aí o quociente decimal. O resultado será 3,805 quilogramas, que nós lemos 3 quilogramas inteiros e 805 milésimos de quilogramas. E aqui também ao lado direito conseguimos verificar e comparar. Por quê? 3,850 é maior do que 3,805. Como nós comparamos neste caso? A parte inteira, ó, 3 e 3. Então, a parte inteira é a mesma. Agora, vamos comparar a parte decimal. A parte decimal do primeiro número são 850 milésimos. A parte decimal do segundo são 805 milésimos. Então, 850 milésimos é maior do que 805 milésimos. Portanto, Caio nasceu com a maior massa. Novamente, temos aqui uma tabelinha dessa conversão que sempre ajuda você. Quando vamos transformar, então, quilogramas em gramas, multiplicamos por 1.000. Se for o inverso, gramas para quilogramas, nós dividimos por 1.000. Terceira situação. Em 100 gramas de brócolis cru, estão presentes 86 miligramas de cálcio e 322 milésimos de grama de potássio, substâncias importantes para o nosso organismo. Para determinar se a massa de cálcio é maior ou menor do que a de potássio em 100 gramas de brócolis cru, é preciso comparar essas massas. Veja as possíveis transformações. E, novamente, nós temos aqui uma medida em miligramas e a outra em gramas. Então, nós vamos ter que igualar aí essas unidades de medida. Primeira possibilidade. Nós podemos transformar 322 milésimos de gramas em miligramas. Como assim? Como 1 grama corresponde a 1.000 miligramas, nós multiplicamos 322 milésimos por 1.000. Então, nós temos aqui o resultado, aqui embaixo, que o resultado final será 322 miligramas. Então, já podemos comparar. 322 é maior do que 86. Ou nós podemos fazer o inverso. Transformamos 86 miligramas em gramas. Sabendo que 1.000 miligramas corresponde a 1 grama, nós dividimos 86 por 1.000. E, novamente, aqui eu vou avisar vocês, já vou dar uma dica para vocês. Essa divisão também não será uma divisão que o resultado, o quociente, será número inteiro. Porque nós vamos dividir 86 por 1.000. Como 86 é bem menor do que o 1.000, nós teremos aí um quociente decimal. Então, também os professores vão fazer aí com vocês essa divisão e depois, mais ao final dessa aula, eu vou mostrar também uma dessas divisões para poder ajudar vocês. Então, quando efetuamos essa divisão, nós temos o resultado de 86 milésimos de grama. Então, agora nós já conseguimos comparar. Por quê? 322 milésimos é maior do que 86 milésimos. Portanto, a massa de cálcio é menor do que a de potássio em 100 gramas de brócolis cru. E aqui embaixo temos aquela tabelinha novamente. Quando vamos transformar gramas em miligramas, multiplicamos por 1.000. E ao inverso, miligramas em gramas, nós dividimos por 1.000. Então, é muito importante que você sempre se lembre aqui dessas tabelinhas que o nosso material trouxe para ajudar vocês. Se acharem necessário, façam também, copiem essas tabelinhas aí no seu caderno, para que sempre você tenha em mãos
para poder fazer aí as conversões, essas transformações de medida. E agora vamos colocar em prática, né? Na atividade 1. Expresse as medidas a seguir em gramas. Então, todas essas 4 medidas que nós temos aqui, nós vamos transformar em gramas. Na letra A, nós vamos transformar 35,2 quilogramas em gramas. Neste caso, se vamos fazer a conversão de quilogramas para gramas, nós temos que multiplicar por 1.000. Então, vai ser essa conta que você vai efetuar. 35,2 vezes 1.000. Na letra B, também, quilogramas em gramas, multiplicamos por 1.000. 122 vezes 1.000. Na letra C, nós já temos miligramas. Então, nós vamos sair de uma unidade menor para uma unidade maior, porque o miligrama é menor que o grama. Então, nós vamos fazer 2.500 dividido por 1.000. E na letra D, também, 10.000 miligramas, nós vamos transformar em gramas. Então, 10.000 dividido por 1.000. Então, faça as contas aí com as orientações dos seus professores para que você consiga essa transformação de medidas aí. E aí nós vamos conseguir comparar e observar essa equivalência das unidades de medida. Atividade 2. Sabendo que a balança está equilibrada e os 3 livros têm massas iguais, determine a massa em gramas de cada livro. Então, olha só. Nós estamos vendo aqui essa balança em equilíbrio. Então, nós já conseguimos compreender que a massa, né, o peso dos 3 livros corresponde à massa de todos esses pesos que estão aqui ao lado direito da balança. Então, para que nós possamos calcular a massa de cada um dos livros separadamente, né, nós precisamos primeiro identificar aqui do lado direito qual é essa medida de massa que tem aqui. Então, nós vamos ter que primeiro, olha, destaquei ele para vocês, calcular qual é a massa aqui que está nesse prato da balança ao lado direito. Quando você conseguir identificar, calcular aí, somar a medida dessa massa do prato ao lado direito da balança, aí você consegue depois fazer uma outra conta para descobrir qual é a massa de cada livro separadamente. Atividade 3. Observe no cartaz o preço por quilograma de alguns pães vendidos em uma padaria. Então, nós temos aqui o pão branco, R$ 6,00, o baguete, R$ 11,00, o pão de centeio, R$ 7,00 e o pão integral, R$ 7,30. Lembrando que a informação que nós acabamos de ler lá em cima, esse é o preço por quilograma. Então, aqui, 1 quilograma do pão branco, R$ 6,00, 1 quilograma do baguete, R$ 11,00, 1 quilograma do pão de centeio, R$ 7,00 e 1 quilograma do pão integral, R$ 7,30. Agora, você vai ter que fazer os cálculos aí para determinar o que foi solicitado em cada item abaixo. Na letra A, quantos reais uma pessoa vai pagar se comprar 500 gramas de pão branco? 500 gramas corresponde a meio quilograma, ou seja, a metade de 1 quilograma. Então, você faça o cálculo aí. E também 300 gramas de pão de centeio. Olha só, o pão de centeio custa R$ 7,00 cada quilograma. Então, você vai ter que descobrir. Você pode calcular, por exemplo, qual seria o valor de cada 100 gramas desse tipo de pão. E aí, depois você calcula os 300 gramas, ou de acordo com a orientação que o seu professor vai sugerir aí para cada turma. A outra proposta, 1 quilograma de pão integral, então é 1 quilograma inteiro, e 200 gramas de pão de centeio. Aqui também, ó, para você calcular 200 gramas de pão de centeio, você pode pegar o valor total lá do quilograma do pão de centeio, que são R$ 7,00, e calcular, por exemplo, quanto custaria cada 100 gramas deste pão. E depois conseguiria calcular os 200 gramas que foi solicitado ali. Ou também de outra maneira que o seu professor possa aí indicar para vocês. Com base nas informações apresentadas no cartaz, elabore um problema que envolva a transformação de medidas de massa e entregue para um colega resolvê-lo. E depois verifique se ele respondeu corretamente. Então, você vai elaborar a partir dessas informações da tabela, elabore aí um probleminha, uma situação problema e dê para um colega seu resolver. E ele também vai fazer a mesma coisa, vai elaborar um probleminha e vai pedir para que você resolva.
Atividade 4, na página 162. Então, nós temos aqui uma outra situação que vai falar sobre a importância da reciclagem. A reciclagem é um processo que recupera e converte em outros produtos certos tipos de materiais que descartamos como lixo. Então, seria lixo, mas é possível pegar esse lixo, que é reciclável, e transformar em outra coisa. Na tabela a seguir está representada a quantidade de lixo reciclável em toneladas. Então, agora nós vamos trabalhar com a unidade de medida, que é a tonelada, coletado por uma cooperativa de catadores de certa cidade durante um mês. Nós já estudamos tabelas em aulas anteriores, os gráficos. Então, aqui nessa tabela nós temos uma coluna com o tipo de material e a outra coluna com a quantidade deste tipo de material em toneladas. Por exemplo, o papel, então 86 toneladas. O vidro, 16 toneladas. O metal, 22 toneladas inteiras e mais 5 décimos de tonelada. O plástico, 45 toneladas inteiras e mais 8 décimos de toneladas. E aqui no Vivendo Valores, né, uma outra dica importante, a reciclagem é importante para conservar os recursos naturais, economizar energia, entre outros benefícios para o meio ambiente. Então, todo material, todo lixo da nossa casa que possa ser reciclado, é importante que nós façamos essa separação do lixo. Por exemplo, garrafas PET, as latinhas de alumínio. Então, todo esse material é importante que na nossa casa nós façamos essa separação e não colocar no lixo comum, para que depois as pessoas que passam aí coletando esse lixo reciclável possam levar para o local adequado. Bom, a partir agora dessas informações da tabela, nós vamos calcular. Letra A. Quantas toneladas de material reciclável foram coletadas ao todo? Então, essa informação é importante, ó. Ao todo, você vai pegar todas as informações lá da tabela e vai calcular o total de toneladas aí que foram coletadas nessa cidade. Letra B. Qual a diferença? Então, como é que eu faço para calcular a diferença? Sempre que eu preciso calcular a diferença entre dois valores, qual é a operação que eu realizo? Então, aqui você vai calcular a diferença entre a quantidade de plástico e de metal. Então, localize lá na tabela a quantidade de plástico, de metal e efetue o cálculo aí para encontrar a diferença entre esses dois tipos de materiais recicláveis. E a letra C, você vai elaborar, como nós fizemos na atividade anterior, da página 161, você vai pegar as informações desta tabela aqui da atividade 4 e vai elaborar uma pergunta que envolva a transformação de medidas, né? No caso aqui, nós estamos trabalhando com medidas de massa, que é a tonelada. E aí você vai também elaborar uma situação e vai entregar para um colega resolver a sua questãozinha, o seu probleminha. E ele vai fazer a mesma coisa com você também. Na página 163, nós temos aqui, vocês sabem que o nosso material ele é interdisciplinar, ele está sempre ligado com uma outra disciplina. E aqui, na cidadania do dia a dia, está falando do desperdício. Como nós acabamos de ver na página 162, a importância de fazer a reciclagem do lixo. Aqui vai falar desse desperdício, que muitas vezes nós fazemos sem perceber. Já pensou na quantidade de alimentos que diariamente é desperdiçada? Olha só, pessoal, estamos falando de alimentos. Sem perceber, às vezes, nós acabamos desperdiçando alimentos em nossa casa. E esse alimento poderia ter sido doado para alguém, se fosse possível, né? Caso possamos aí fazer essa doação. Então, olha a quantidade de desperdício de alimento, né? Diariamente. Nós temos aqui, olha esse número, ó, cerca de... Como nós lemos esse número tão grande, pessoal? Dá uma observada aí para que nós façamos a leitura juntos aí deste número tão grande. Então, nós lemos 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. Olha só, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos são jogadas no lixo em todo o mundo por ano. Essa quantidade é suficiente para alimentar, que número é esse aqui? 2 bilhões de pessoas. Então, olha só, pessoal, quanto lixo é desperdiçado e quantas pessoas poderiam estar se beneficiando desse lixo. Desse lixo não, desse alimento que virou lixo. Mas antes de jogarmos no lixo, poderia ter sido doado, poderia ter sido levado para pessoas carentes que necessitam tanto desses alimentos. Enquanto isso, há cerca de 795 milhões de pessoas passando fome
no mundo. Então, olha como é triste sabermos que no mundo todo tantos alimentos são jogados fora, são desperdiçados e também quanto tantas pessoas no mundo passam fome. Observe o infográfico com porcentagem de perda de alimentos desde a produção até o consumo. Por que desde a produção? Desde que esse alimento é produzido lá nas fazendas, né? Se for um alimento que é da agricultura, por exemplo, já vai acontecendo o desperdício. Então, aqui nós temos várias situações mostrando esse desperdício. Então, você vai observar todas elas aqui e fazer uma reflexão sobre isso. O desperdício encarece o alimento que chega à mesa do consumidor. Sendo assim, todos devem colaborar para diminuir o desperdício e tornar o mundo mais sustentável. Em casa, podemos planejar as compras, verificando o prazo de validade dos produtos, e durante as refeições nos servimos apenas do que vamos realmente consumir, evitando as sobras. Por quê? Cada sobra que nós deixamos aí no prato vai para o lixo. E se fizermos aí esse controle, tomarmos esse cuidado, nós vamos evitar o desperdício. Evitando o desperdício, você também vai estar evitando o gasto aí de alimentos que a sua família tem. Então, é importante que nós façamos aí esse controle, começando da nossa casa. Aqui nós temos 2 levantamentos, questionamentos daquelas atividades orais que são tão importantes também. Quantas toneladas de alimentos são desperdiçadas em cada etapa, desde a produção até o consumo? Então, observem aqui, tá, ó, começando pela produção, né, depois passando pelo manuseio e o armazenamento, depois um processamento da embalagem, depois a distribuição nos supermercados, até chegar na nossa casa. Nós somos os consumidores, então até chegar aqui no consumo. Então, faça essa observação e calcule aí com a sua turma. E a letra B, quais atitudes você pode adotar para evitar o desperdício? Então, vamos pensar o que cada um de nós, né? Se cada um de nós fizermos esse controle dentro da nossa casa, nós já vamos estar contribuindo muito para diminuir esse desperdício. Na página 164, nós vamos falar agora sobre medidas de temperatura. Então, é outra unidade de medida muito utilizada, sempre. Atualmente, pessoal, com o surgimento aí dessa pandemia, do Covid-19, nós estamos sempre medindo a nossa temperatura. Quando chegamos na escola, por exemplo, ou algum outro lugar, sempre utilizamos aí o termômetro para verificarmos a temperatura corporal. E isso é só um modelo, é só um exemplo para vocês de medida de temperatura. Então, nós vamos fazer juntos aqui, né, alguns cálculos dessas medidas de temperatura. Gabriel vai fazer uma viagem para a cidade de seus tios na próxima semana. Para saber que tipo de roupa ele deve levar, Gabriel pesquisou a previsão do tempo na cidade nesse período. Então, ele não conhece a cidade, ele não sabe como está lá a temperatura. Então, para que ele faça uma viagem tranquila, para que ele leve as roupas adequadas, ele fez uma consulta aqui na previsão do tempo, olha, de domingo até sábado. Então, ele pesquisou a semana toda. Então, você vai observar aqui essa pesquisa do Gabriel e vai responder. Em qual dia da semana está prevista a maior temperatura máxima? Porque quando consultamos, né, a temperatura de um dia, de uma região, nós temos a mínima e a máxima. O que isso quer dizer? Quando acordamos, por exemplo, logo de manhãzinha, a temperatura sempre está mais baixa. E ao longo do dia, é comum que essa temperatura vá se elevando. Então, sempre na previsão do tempo, nós temos uma temperatura prevista, que é a mínima, e a máxima dentro daquele dia. Então, você vai olhar aí qual foi a maior temperatura máxima e também qual é a menor da temperatura mínima. Então, consulte aqui na previsão e responda. Um dos instrumentos utilizados para medir a temperatura é o termômetro. Como eu disse, nós estamos utilizando muito o termômetro ultimamente. Observe os termômetros que estão indicando a temperatura em graus Celsius. O grau Celsius, pessoal, que eu até destaquei aqui embaixo já, é a unidade de medida de temperatura que nós utilizamos. Olha a dica aqui embaixo, ó. Lembre-se de que no Brasil utilizamos a escala Celsius para medir a temperatura, cuja unidade de medida padrão é graus Celsius. Então, nós sempre representamos dessa maneira que está destacado aqui. E aí, nós temos aqui 3 termômetros diferentes, né? O termômetro de álcool colorido, o termômetro digital para uso culinário e um termômetro de infravermelho digital. A pergunta aqui é,
Qual é a temperatura indicada no termômetro infravermelho digital? Então, olha aqui, ó, destaquei o termômetro infravermelho, que é esse terceiro que nós temos a imagem aqui. Qual é a temperatura que está destacado nele? 36,5 graus Celsius. Então, essa é a maneira correta de identificarmos e de registrarmos aí a temperatura, graus Celsius. Não se esqueçam disso, pessoal, é muito importante. Próxima página, na 165, nós temos a primeira atividade aí, também com uma tabela. Observe na tabela as temperaturas registradas em algumas capitais do mundo em um mesmo momento do dia 21 de agosto de 2019. Então, nós temos aqui o título da tabela, que também nós já estudamos a importância disso. Na primeira coluna, nós temos qual é a capital, né? Nós temos Brasília do Brasil, nós temos Londres da Inglaterra, Santiago no Chile e Tóquio no Japão. E na segunda coluna da tabela, nós temos essas temperaturas aí registradas. Então, você vai observar essa tabela e vai responder. Qual a capital que registrou a menor temperatura? Depois, em qual capital a temperatura estava mais alta neste momento? Escreva em ordem crescente as temperaturas da tabela, crescente do menor para o maior. E no momento registrado nesse dia, qual foi a diferença entre a temperatura, né, de Brasília e de Santiago? Ó, novamente está pedindo o cálculo da diferença. Então, localize aí Brasília e Santiago e faça a continha aí para você identificar essa diferença. Na atividade 2, tem o desenho aí no seu material de um termômetro. Renato fez uma pesquisa na internet e verificou que a temperatura máxima registrada na sua cidade no dia anterior foi 25 graus Celsius. Registre essa temperatura no termômetro ao lado, pintando de vermelho a altura correspondente de baixo para cima. Então, no seu termômetro aí, no seu material que está desenhado, você vai colorir de vermelho essa temperatura, 25 graus Celsius. 166, na página 166, atividade 3, nós temos um gráfico. Olha só, perceberam que esse gráfico, nós temos aqui duas informações, né, de dupla entrada. Nós temos de uma cor, na cor azul, né, a temperatura máxima, e na cor vermelha, a temperatura mínima. Então, nós temos aqui, desculpa, eu falei ao contrário. Primeiro é a temperatura mínima, de azul, e depois é a temperatura máxima, de vermelha. Então, neste gráfico, você vai observar essas temperaturas, olha, em algumas cidades do Brasil, que nós já vimos também, né, na página anterior, e aí você vai calcular essa variação da temperatura, da máxima com a mínima, de acordo com o que foi solicitado em cada uma das capitais ali. Lembrando para vocês que essa variação da temperatura é chamada de amplitude térmica. Quando eu vou calcular a diferença da temperatura mínima com a temperatura máxima de uma cidade, de qualquer que seja o local, eu estou calculando o que a gente chama de amplitude térmica. Então, você vai fazer esse cálculo aqui. Você vai olhar lá Boa Vista e vai calcular a diferença da temperatura mínima e da máxima. Depois de Macapá, depois de Porto Alegre e depois de Vitória. E de acordo com o resultado obtido no item A, que é lá de Boa Vista, qual cidade apresentou a maior variação de temperatura? E qual delas apresentou a maior variação? A atividade A são todos aqui, é de Boa Vista, de Macapá, de Porto Alegre, de Vitória. Então, você vai observar em qual delas aqui, em qual das capitais, nós tivemos a maior variação, né? E qual apresentou a menor variação. Na 167, nós temos a atividade 4, com mais uma tabelinha. Nessa tabelinha, nós temos aqui, deixa eu só destacar aqui para vocês primeiro, ó, o que vocês vão fazer aqui, por exemplo, em Boa Vista. Nós vamos calcular a diferença com uma subtração. Então, é a mesma coisa que você vai fazer nas demais capitais. Na atividade 4, durante um dia, Sheila precisou registrar a cada 3 horas a temperatura de alguns pacientes que estavam em tratamento clínico. E veja na tabela as temperaturas de um dos pacientes em tratamento. Então, nós temos aqui, na primeira linha da tabela, nós temos o horário e depois, na segunda linha, nós temos a temperatura. E a partir desta tabela, foi construído um gráfico, mas você vai precisar terminar este gráfico. Então, vamos seguindo aqui a tabela, eu vou destacando para vocês. Então, nós temos aqui, ó, às 9 horas, a temperatura era 37 graus. Então, percebam aqui, onde eu estou passando o ponteiro, que nós já marcamos isso.
Às 12 horas, a temperatura 36,5 graus. Também já foi marcado aqui no gráfico. Às 15 horas, 38 graus, que também já está aqui no gráfico. Às 18 horas, 39 graus. Então, nós vamos ter que marcar agora. Olha só, marque aí no seu gráfico. Às 21 horas, 37,5 graus. Também já destaquei aqui. E às 24 horas, nós temos 37 graus. Agora que você já marcou aqui qual a temperatura em cada horário, basta você, com a sua régua, riscar para terminar, para finalizar esse gráfico aqui, como foi solicitado para que você construísse esse gráfico. Uma outra sugestão que o nosso material nos traz aqui embaixo é que você utilize o calc. Lembra que na aula anterior eu mostrei para vocês? O calc é uma ferramenta que nós temos aí no nosso... uma ferramenta usando a tecnologia, utilizando aí a internet. Claro, se for possível vocês fazerem isso aí com a sua turma ou na sua casa, você pode utilizar esse aplicativo aí no seu computador e fazer a construção desse gráfico aí utilizando essa ferramenta que é o calc. Lembrando, pessoal, aqui em cima neste gráfico, você precisa também anotar o título, que nas aulas passadas nós falamos tanto dessa importância do título, e também aqui abaixo dele, a fonte. Isso você já tem lá na tabela. Na tabela você já tem o título e também já tem a fonte. Basta aí você acrescentar aqui no gráfico. E, como eu disse, se for possível, construa aí utilizando a ferramenta, o aplicativo Calc. Chegamos então no Mais Atividades. Nós vamos calcular aqui no Mais Atividades, na página 185, né? Nós vamos calcular, né? Nós vamos fazer aí essas transformações de medidas. Então, nós vamos transformar 3.000 quilogramas equivalem a quantas toneladas? Para isso, olha só, eu trouxe aqui um exemplo de como você pode efetuar esses cálculos aí no seu caderno. Então, na letra A, nós temos que calcular 3.000 dividido por 1.000, porque nós vamos estar trabalhando, né, a transformação de quilogramas, né, para toneladas. Então, nós vamos transformar quilogramas, que é uma unidade de medida menor, em toneladas, que é uma unidade de medida maior. Então, nós vamos dividir por 1.000. Na letra B, nós vamos estar transformando 350 ml em litros, ou seja, ml, que é o mililitro, é uma unidade de medida menor do que o litro. Então, neste caso, também nós vamos ter que fazer a divisão por 1.000. A letra C, nós temos 2 metros cúbicos, equivalem a quantos litros? Então, neste caso, nós vamos ter que fazer, 2 vezes 1.000, porque cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, nós temos 2 metros cúbicos, nós vamos fazer vezes 1.000. E a letra D, 3 toneladas, nós vamos estar transformando em gramas. Neste caso, olha só, toneladas em gramas. Cada tonelada é o mesmo que 1.000 quilogramas. E cada quilograma é o mesmo que 1.000 gramas. Então, perceberam que nós vamos ter que fazer aí 2 conversões? Então, neste caso, nós vamos ter que fazer 3 vezes 1.000 para transformar toneladas em quilogramas e o resultado vezes 1.000 novamente para transformar quilogramas em gramas. Façam as contas aí. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como podemos resolver a atividade B. Então, nós vamos fazer 350 dividido por 1.000. Eu já utilizei esse como exemplo porque 350 é menor do que 1.000. Então, como nós fazemos essa divisão? Sempre eu dou dica para os alunos de conversar com a conta, converse com a divisão. 350 dá para dividir por 1.000? Não, número inteiro não é possível, mas nós podemos fazer uma divisão com quociente decimal. Então, nesse caso, olha, se eu já percebo que o dividendo é menor do que o divisor, então, para eu poder começar essa divisão, eu já coloco o 0 e a vírgula no quociente, porque isso já nos mostra que nós não teremos nenhum número inteiro, será um resultado decimal. Então, eu coloco a 0 e a vírgula no quociente e acrescento um 0 no dividendo. Agora, eu tenho 3.500 dividido por 1.000. Agora, é possível. Quantas vezes o 1.000 cabe no 3.500? 3 vezes. 3 vezes 1.000, 3.000. Coloca no dividendo e vamos subtrair. Vai sobrar 500. Agora, eu pergunto novamente. 500 dá para dividir por 1.000?
Não, se fosse número inteiro, não. Mas, como nós já sabemos que é um número decimal, eu acrescento um zero novamente ao dividendo e agora eu posso continuar minha conta. 5.000 dividido por 1.000 dá 5. 5 vezes 1.000, 5.000. Faz a subtração, não sobra nada. Então, o resultado aí, olha, quando eu divido 350 por 1.000, o resultado vai ser 0,35. Como nós lemos esse 0,35? Nós lemos 35 centésimos. Então, você vai fazer várias divisões como essa aí com seus professores, com seus colegas. Claro, não é uma divisão comum, mas eu tenho certeza que você vai conseguir aí praticar. E na página 186, atividade 13. Perceberam que da atividade 11, eu estou indo para a atividade 13. A atividade 12, nós vamos realizar na próxima aula. Então, hoje nós vamos agora para a 13. Atividade 13, então, na página 186. Veja no gráfico as temperaturas mínima e máxima registradas no dia 21 de agosto de 2019, nas cidades em que Alice, Bruno, Lucas e Rafaela moram. Então, nós temos aqui também, olha, dupla entrada neste gráfico, né? Então, nós temos a temperatura mínima em azul e a temperatura máxima em vermelho. Então, observe todas as informações que nós temos aqui em graus Celsius, que é a unidade de medida de temperatura, e aí você vai calcular o que foi solicitado aqui, olha. Olha a informação que nós temos aqui. A variação da temperatura da cidade em que Alice mora foi a maior entre as registradas. Então, já sabemos que da Alice foi a maior. Então, para isso, observem aqui, qual foi a maior variação, tá? Então, a variação você vai observar, por exemplo, de 6 graus até 15 graus. Quanto deu essa variação? De 14 até 18, depois de 20 a 31 e de 24 a 32. É essa variação que você vai calcular. Então, olha, a da Alice é a cidade de Campo Grande, porque essa foi a que teve a maior variação. Você vai fazer a mesma coisa para calcular aí, né? Do Bruno, da Rafaela e do Lucas. Então, faça aí os cálculos dessa variação para que você consiga responder a essas questões. Chegamos, então, ao final de mais uma aula com muitas informações, com muitas medidas, com muitas contas para vocês efetuarem aí. Mas vocês já estão tirando de letra aí com certeza, trocando informações com seus professores, perguntando, como eu sempre falo, não é possível você sair da aula com dúvidas. Então, todas as suas dúvidas precisam ser mostradas, explicadas para os seus professores, para que eles possam orientar vocês da melhor maneira possível e também trocar ideias com seus colegas. É muito rico essa troca de ideias, essa troca de informações também entre os seus colegas durante as aulas, sempre que for possível, não é, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.